Feito esse aviso, hoje nós vamos trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Como deixar Jesus transformar a minha vida. Vamos falar junto comigo? Como deixar Jesus transformar a minha vida. Baseada na história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que na sua época todo mundo queria conhecer alguém, menos Zaqueu, porque Zaqueu cobrava imposto e cobrava acima do que devia. Então pensa numa pessoa que ninguém gostava dele, chama Zaqueu, né? Vamos ler aqui juntos o texto que está em Lucas 19, de 1 a 10, que está tanto na tela como também no nosso boletim. Vamos ler juntos em uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Meus irmãos, vou fazer uma ilustração aqui, um comentário primeiro. Zaqueu, vamos dizer, é o cobrador da Receita Federal, o cobrador de impostos naquele tempo de Jesus. E ele deixa contar as coisas que ele fazia. Ele não só cobrava imposto, às vezes ele cobrava mais do que deveria. Então, até hoje as pessoas não gostam de pagar imposto. Você imagina naquele tempo que se você não pagasse imposto, alguém ia delatar você para a guarda romana, ia fazer da sua vida um verdadeiro problema. E ali estava Zaqueu, um homem que era o chefe ali das pessoas que tinham essa tarefa. E a Bíblia vai contando a história dele, que ele tinha essa função e era rico. Com certeza, a riqueza de Zaqueu vinha de algum tipo de corrupção ou de alguma coisa errada que ele fazia, né? Ele não era rico por acaso. E a gente, conhecendo as coisas que acontecem hoje, você imagina, não havia lava-jato, não havia polícia, não havia nada disso. Ele era o responsável por receber os impostos das pessoas. E ele disse: se eu tenho defraudado alguém, quer dizer, a consciência dele acusa que no texto ele deveria fazer assim: 1 para Roma, 2 para mim. E botava no bolso. E ele ficou rico. Aos nossos olhos, e também aos olhos de quem a gente vê aqui no texto bíblico, esse era um camarada perdido, que lá naquela época era assim: não tem jeito. Porque as pessoas, desde aquele tempo até hoje, elas acham que elas têm direito de dizer quem tem jeito e quem não tem jeito, quem tem solução e quem não tem solução, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Naquele tempo ali, ao olhar para o Zaqueu, ver tantos defeitos de ordem até de caráter, porque ele roubava, ele ficava com alguma coisa que não era para ele ficar. Esse homem, alguns comentaristas dizem que ele já ouvia falar de Jesus há algum tempo, dos milagres de Jesus, e ele soube que Jesus ia entrar na cidade dele. Então, ele bolou um plano: como é que eu vou ter um encontro com Jesus?
A Bíblia diz aqui que ele era de pequena estatura, não era um homem alto. Havia uma multidão, sempre onde Jesus ia, sempre havia uma multidão. E ele então bolou o plano de subir numa árvore para poder ter um encontro com Jesus. Nós vamos falar sobre isso na mensagem, mas esse encontro de Zaqueu com Jesus mudou a vida dele de tal maneira que é usada pelos evangelistas, pelos pastores, para mostrar o que o poder do evangelho pode fazer na vida de uma pessoa antes de Jesus e depois do encontro com Jesus. Que me levou a dar esse tema na mensagem. Como deixar Jesus transformar a nossa vida? Porque o que nós estamos vendo no mundo de hoje é que tem muita gente que diz que teve encontro com Jesus, mas não está sendo transformado. Às vezes, se a gente fosse levar o caso aqui do Zaqueu, eu roubava uma vez, agora estou roubando 4 vezes mais. Nós estamos vivendo um período no Evangelho que está ficando complicado, porque você prega o Evangelho, Jesus não mudou, o Evangelho não mudou, o Espírito Santo continua transformando vidas, mas quando a gente vai olhar para o testemunho das pessoas, a gente não vê uma coisa que é aqui que está no tema da mensagem, uma vida transformada. Uma vida transformada. Então, a maior propaganda do Evangelho são vidas transformadas. Você quer falar bem do Evangelho? Mostra que as pessoas estão tendo encontro com Jesus, estão tendo as suas vidas transformadas. Agora, quando não há transformação, está tendo apenas encontro religioso. Então, eu quero focar hoje como que a gente deixa Jesus não ter um encontro com Jesus como um homem importante, não apenas ter um encontro com Jesus por um motivo religioso, mas ter um encontro com Jesus que realmente impacta a vida das pessoas a fim de transformar. Então eu coloquei, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso deixar Jesus me transformar? Pastor Eduardo, estou ouvindo um sermão pela internet. Por que eu preciso me transformar? Por que eu preciso deixar Jesus me transformar? Zaqueu nos dá a resposta porque ele tinha consciência do seu pecado. Todos nós, e quando eu falo todos nós, inclusive o pastor, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós estamos separados da glória de Deus. Então, quando a gente encontra Jesus, nós temos que deixar Jesus nos modificar. Isso acontece no momento da nossa conversão, mas aí começa um estágio na nossa vida, um processo na nossa vida de transformação constante, que chama-se, depois da conversão, santificação. Então, Zaqueu, ele diz assim, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ele estava dizendo para Jesus, eu sou pecador. E se eu errei com o próximo, eu tento que Deus transforme a minha vida, transforme as minhas ações. Na Bíblia, em 1 João 1,9 diz assim, vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Evangelho, ele nos mostra uma boa notícia. Jesus veio ao mundo para ser o nosso Senhor e Salvador. Antes de Jesus, a pessoa tinha que ir num sacerdote e tinha que fazer um sacrifício e que tinha que confessar o seu pecado para um homem. Há igrejas aqui no mundo hoje em que você tem que confessar o pecado para o padre, para o outro líder religioso, para ele então ser o representante de Deus. Mas o Evangelho de Jesus diz, se você ajoelhar no seu quarto, se você fizer uma oração silenciosa, se você disser para Deus que você é pecador, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos. Nós não precisamos mais de ninguém para a gente confessar os nossos pecados. Aqui eu confessou direto para Jesus, não foi para a multidão, não foi para os judeus que estavam lá, não foi para os líderes religiosos. Ele diz, Jesus, eu sou um pecador, eu defraudo as pessoas, eu faço mal às pessoas. E a Bíblia diz que todos nós temos que fazer o que Zaqueu fez. Nós temos que ser sinceros com Jesus, você não precisa falar com ninguém.
Deus quer que você abra a sua boca ou em oração silenciosa diz assim: Jesus, me perdoa porque eu tenho mau pensamento. Jesus, me perdoa porque eu tenho a língua suja. Me perdoa porque eu ainda não tenho toda aquela transformação que o Evangelho tem que fazer em mim. Me perdoa porque às vezes eu penso em fazer uma coisa boa e eu faço uma coisa má. Me perdoa. E aqui, meus irmãos, está a raiz de toda a transformação da vida de uma pessoa. Porque como é que nós conversamos os nossos pecados? Em oração. É em oração que nós falamos para Deus, direto para Deus, para Jesus, que nós não somos dignos de nenhuma das suas bênçãos. Zaqueu não era digno da visita de Jesus na sua casa. Mas a maravilhosa mensagem do Evangelho é que Jesus olha pela graça. Nenhum de nós é digno de receber Jesus na nossa casa, mas pela graça dele ele entra na nossa vida. Porque quando um pecador confessa que ele é pecador, ele está colocando, como a gente diz lá no interior do Rio de Janeiro, talvez lá em São Paulo também, o nome nos bois. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: Senhor, me perdoa pela multidão dos pecados. E aí um dia eu ensinei: não, você não pode fazer essa oração. Se você quiser fazer em público, tudo bem, mas em casa, você tem que ser assim: perdoa porque eu xinguei a policial. Perdoa porque aquela pessoa me deu uma fechada no trânsito. Perdoa porque aquela pessoa foi muito chata comigo, eu estava com raiva dela. Você, com Jesus, você tem que colocar o nome nos bois, o nome nos pecados. Por quê? Deus quer ouvir da sua boca se confessarmos os nossos pecados. A gente aceita que a gente não é perfeito e confessa para Jesus. Então, isso aqui nos mostra uma coisa que Zaqueu fez e que nós precisamos fazer. E aí nós vamos caminhando alguns passos na vida de Zaqueu também que nós precisamos fazer. Vamos lá? Primeiro, nós temos que parar de olhar para os homens. Por quê, meus irmãos? Toda vez que a gente olha para a esquerda, para a direita, para os homens, nós vamos encontrar algumas coisas. Se Zaqueu estivesse olhando para os homens ali, tinha uma multidão. E não era só uma multidão que estava prontinha para julgar Zaqueu. Zaqueu não merece ir na igreja, Zaqueu não merece sentar no banco da igreja, Zaqueu não merece ir para o céu, Zaqueu isso, Zaqueu aquilo outro. E até hoje é assim, gente. As pessoas, as multidões, as pessoas ao nosso redor estão prontas para julgar você. Você na igreja? Você não pode estar na igreja. Por quê? É muito pecador? Porque é isso? Porque é aquilo outro? Então, você precisa parar de olhar para os homens. Primeiro, porque há muitas pessoas para julgar você. Jesus, ele, nesse episódio aqui, ele mostra que ele estava ali amando Zaqueu e não estava julgando Zaqueu. Segundo, você tem que olhar para um principal homem que é você mesmo, homem e mulher. Se ele olhasse para ele e falasse assim: eu não mereço, Jesus não me conhece, quem sou eu? Eu sou muito pecador, eu não tenho conserto. Quantas pessoas eu vou pregar o evangelho e falei: pastor, se eu fosse mais jovem eu aceitava o evangelho. Não, pastor, eu vou aceitar quando eu estiver mais velho, porque eu não estou muito jovem. Não, pastor, o senhor não sabe a multidão de pecados que eu já cometi. O senhor sabe, Jesus perdoa todo mundo, mas não perdoa a mim. Sabe por quê? Tem muita gente que fica olhando para si mesmo e não olha para a graça de Jesus. Então Zaqueu, ele não olhou para o tamanhozinho dele, ele não olhou para o pecado dele, ele não olhou para a multidão, ele não olhou para o sistema religioso que estava ao redor dele, ele olhou para Jesus. Então diz aqui, o que ele fez? Correndo adiante, ele viu que tinha muita dificuldade, ele arrumou um jeito, driblou a multidão, correu na frente e subiu na árvore. E quando Jesus parou para falar com ele,
diz assim que ele levantando-se Zaqueu, eu suponho, eu coloquei uma foto aí, tá na capa do boletim um pouquinho apagada, que Zaqueu ficou assim no tronco, abraçado no tronco, olhando para Jesus, mas quando Jesus falou com ele, o que ele fez? Prontamente ele olhou para Jesus e ele levantou-se. Ele se endireitou naquele tronco. Então, meus irmãos, você precisa de Jesus, o único que pode transformar a sua vida, mas o primeiro passo, você precisa parar de olhar para os homens. Porque homem é pecador como nós. E se nós permitirmos que os homens digam você vai para o céu, não vai, você está perdido, não vai, você não tem jeito, não tem, você nunca vai ter esse encontro que transforma a sua vida. Quantas pessoas eu sei que querem vir para a igreja, mas elas se atropelam. Eu vou dizer a vocês que a maior agência missionária no mundo é unicamente a igreja, mas a igreja também é culpada de muita gente não estar ouvindo o evangelho, porque nós sempre temos pessoas, como no tempo de Zaqueu, que julgam. Esse aqui usa o brinco, não pode ir para o céu. Aquele ali fez isso, não pode ir para o céu. Aquele que assim tem um cabelo do jeito que eu não gosto, da cor que eu não gosto, não pode ir para o céu. Então, se você está me ouvindo pela internet agora, pare de olhar para os homens, pare de olhar para você mesmo e fala assim, Senhor, eu não mereço. Eu tenho um monte de defeitos, mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero que Jesus tenha misericórdia na minha vida. Segundo, não permita que obstáculos o separem de Jesus. Ali também tinha multidão e a estatura pequena. Mas hoje, gente, vou falar um pouco do Brasil e daqui, né? Tá chovendo, não vou na igreja. Tá calor, não vou na igreja. Anunciou um tornado, não vou na igreja. Tem um churrasco, eu não vou na igreja. Chegou uma pessoa em casa na hora que eu estava indo para a igreja. Eu passei por isso, meus irmãos. Na hora que eu ia para a igreja, quando eu me converti, chegava a pessoa. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Todo domingo eu vou na igreja esse horário. Você quer ir comigo? Vamos lá. Convida a pessoa. Sabe por quê? Muitos obstáculos se levantam para atrapalhar você de seguir a Jesus. Você resolve que vai orar todo dia, vai aparecer obstáculo. Você resolve que vai ler a Bíblia no seu quarto, na sua casa. Presta atenção. Aparece obstáculo. Então, se você bobear, os obstáculos vão crescendo, ficando maiores, mais concretos. E aí, quando você perceber, você está distante de Jesus. É por isso que tem muita gente que não está tendo a vida transformada. Ouviu do Evangelho, mas não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar. Nunca tem tempo de ir na igreja. Nunca ouve mensagem. Mas eu sou evangélico. Você sabia que nos Estados Unidos tem muita gente que diz que é evangélico, que vai na igreja na Páscoa, no Thanksgiving, no Natal, e no Dia dos Pais e Dia das Mães. Esses 5 dias. Aí você vai perguntar, você é crente? Sou da igreja batista, da igreja tal. Ele vai na igreja 5 vezes por ano. Gente, isso não transforma a pessoa. É um hábito que nós temos que criar de oração, de buscar Jesus. Ele não olhou para as dificuldades, subiu em uma figueira brava para ver Jesus. Tem hora que você tem que se esforçar um pouquinho. Às vezes tem que se esforçar um montão. Lá na Dover apareceu uma irmã que está em Jacksonville no momento. Num domingo de manhã, eu vi uma senhora lá perdida no campo, se eu fui ver quem era, a irmã Luciene. Ela pegou um ônibus e andou 6 quilômetros a pé para ir no culto de manhã. Poucas são como Luciene, porque muita gente que já tem um carro. Mas eu fico imaginando uma senhora que fala assim, eu preciso ir na igreja, domingo não tem ônibus, mas ela pegou o ônibus e tal, chegou na igreja. Ela se esforçou. Então, o que o pastor está dizendo para você, não deixe que obstáculos o separem de Jesus. Eu vou vender aqui a minha visão. Eu sei que as pessoas trabalham, eu sei que tem o tal do day off que não dá, mas veja só, isso não é promoção, estou contando para vocês. A gente tinha culto de manhã, Deus abençoou, tem culto de noite no Intergarden. Aí temos uma rádio.
Agora Deus vai nos abençoar a começar os grupos pequenos. Então, o grupo pequeno é para a pessoa que ela não pode domingo na igreja frequentar. Porque ela tem um obstáculo, que ela tem um patrão que se ela faltar no domingo ele vai despedir. Esse é o obstáculo do século XXI. Então, tá bom. Vença o obstáculo. Vai trabalhar no domingo, mas arrume um outro dia de buscar o Senhor. Eu hoje ouvi da igreja de Saddleback que eles têm mais grupo pequeno do que culto final de semana. Tem 3 cultos final de semana, mas tem mais gente na igreja que é membro que está no grupo pequeno do que vai no santuário. Então, gente, a igreja também está dando a você essa caminho alternativo. Sabe por quê? Eu conheço pastor que se para você ir na igreja dele tem que ser no horário que ele resolveu. 8 horas da noite de domingo. E não tem opção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem opção. É aqui, você foi, você quer. Se não foi, você não quer. Mas nós estamos sendo uma igreja que estamos plantando para ajudar as pessoas a se livrarem dos obstáculos que estão separando as pessoas de Jesus. Estão separando de uma vida transformada. Então, o que está acontecendo com o mundo? Tem tanto obstáculo, tem tanto entretenimento, tem tanta festa, tem tanta coisa, que as pessoas têm mais tempo para o obstáculo do que para Jesus. Aí elas dizem assim, ele não deu porque tem isso. Aí, o que acontece com o evangelho? Poucas vidas transformadas. Porque não sou eu que transformo você. Não é a igreja que transforma você, mas a convivência com o evangelho, convivência com Jesus de oração, leitura da Bíblia, oração, encorajamento, vida junto. Então, eu estou pregando na internet, pelo amor de Deus, não permita que obstáculos separem você de Jesus. Zaqueu, ele não permitiu que obstáculos separassem ele de Jesus. Terceiro, foque em ouvir a voz de Deus. Vá no YouTube, faça uma pesquisa na internet, você vai ver gente ouvindo a voz de todo mundo. Aí, qualquer coisa que está acontecendo, esse 2020 já começou meio agitado, né? Caiu o avião ali, e teve terremoto ali, vulcão aqui. Já tem um monte de profeta na internet que diz que isso ia acontecer, mas o problema é que esses profetas dizem que estão dentro da igreja. Então, o povo hoje está com uma preguiça de ler. Assim, tremenda. Aí, tem um negócio pronto. É igual assim, você tem que pegar a comida e fazer, cozinhar, dar um trabalho, mas tem um fast food. Você vai ali, compra e a comida já está pronta, rápido. Mas a palavra de Deus não dá para ser fast food. A palavra de Deus tem que ser. Então, tem muita gente pensando que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a voz do homem. E aí então nós temos o evangelho materialista, nós temos o evangelho que não chama pecado de pecado, o evangelho que não fala da vida eterna, o evangelho que não fala que você tem que transformar a sua vida para agradar a Deus, porque você é o templo do Espírito Santo. Muita gente ouvindo a voz da multidão e pouca gente ouvindo a voz de Deus. Zaqueu, ele tinha de novo, o texto diz, uma multidão ao redor dele, e ele ouviu assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me interessa entrar na tua casa e cear contigo. Vamos lá? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Gente, ó, eu gosto de mensagem expositiva, porque a gente tem que pegar cada palavra, porque isso aqui é a palavra de Deus. Está escrito aqui: desce devagar. Desce lentamente, não desce depressa. Quando você ouvir a voz de Deus, faça depressa o que Deus está mandando. O povo está assim: amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu vou me arrepender dos meus pecados. Amanhã eu vou ouvir a palavra de Deus. Amanhã eu vou obedecer. Teve um negócio lá no passado, foi quando o povo de Deus chegou na beira da terra prometida, enviaram os espiões,
E Deus estava falando, é a hora de entrar e marchar e ganhar a terra prometida. Mas o povo disse, não vamos entrar. Esse tem um nomezinho difícil, talvez você já tenha ouvido em algum lugar, chamado procrastinação. É uma palavra chata, enjoada. Procrastinar. O que é procrastinar? É deixar sempre para amanhã o que você pode fazer hoje. Tô com uma dor. Ah, amanhã eu vou no médico. Aí depois da manhã eu vou no médico. E aí mês que vem eu vou no médico. E eu nunca vou no médico. Então, o ser humano gosta de procrastinar. E a Bíblia, no Novo Testamento, faz menção do que acontecerá. Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçai os vossos corações, assim como os seus antepassados fizeram, me provocando no deserto. Porque a voz de Deus, gente, é a voz indiscutível. Eu não sei muitas vezes o que está acontecendo na vida das pessoas. A gente está pregando aqui um intergalho, usando aqui o instrumento que a gente tem, vocês que estão aqui, outras pessoas, e a gente nem sabe às vezes o que a gente está falando, por inspiração de Deus, usando o texto bíblico, a mensagem. Deus vai falando com cada pessoa, olha, você precisa fazer aquilo que eu mandei, não é amanhã, é hoje. Faça igual Zaqueu. Foque em ouvir a voz de Deus. Porque o homem, ele é pecador. E ouvir a voz do homem, que é falho, que é pecador e que não conhece nada sobre o futuro, pode te trazer grandes problemas. Zaqueu não ouviu a voz. Vocês imaginam, eu não me preocupei em ver isso, quanto essa multidão seria de pessoas, mas o zum que estava ali em torno do Zaqueu, e ele claramente, no meio daquela coisa toda, ele ouviu a voz de Jesus. Desce depressa, Zaqueu. Quarta coisa, confesse sua situação ao Senhor. E Zaqueu disse, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso aqui é lindo. Primeira vez que eu li a Bíblia, 30 e tantos anos atrás, eu li a história de Zaqueu, eu falei, caramba, isso aqui é uma coisa transformadora. É o camarada que está dizendo assim, se eu roubava, eu não vou roubar mais. Porque o evangelho que eu conheci há uns anos atrás, escuta aqui, eu conheci o evangelho há mais ou menos 38 anos, 39 anos atrás. Era aquele evangelho que todo mundo chamava o cara que entrava para a igreja de Bíblia de crente. Era pejorativo, era um apelido, um xingamento. Mas o evangelho não muda. Mas no meu tempo era assim, que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que usava droga não usa mais droga, o que adulterava parou de adulterar, o que mentia parou de mentir. Porque esse é o evangelho. Qualquer outra coisa é o outro evangelho, mas não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus implica em transformação. Uns em 24 horas, o outro demora um tempo. Já falei com vocês aqui que quando eu me converti, eu não ia a carnaval, não fazia isso, aquilo, outro, mas eu ia pro futebol. E eu falava muito palavrão. Então todo dia eu me lembrava que eu tinha que pedir a Deus, Senhor, transforma a minha língua. Transforma a minha língua, transforma o meu coração. Mas hoje as pessoas falam assim, não, tá tudo bem. Venha como estás e continue como estás. Esse não é o evangelho. Jesus falou com Zaqueu, desce. E logo de imediato Zaqueu já falou um negócio, olha só. Eu sei que fiz coisa errada e eu estou tentando consertar. Por quê? Ele foi salvo pela graça, ele não teve que dar dinheiro para Jesus, mas ele teve que mostrar fruto de arrependimento e mudança de caráter. O evangelho, gente, quando entra na vida de uma pessoa, ele tem que tocar no caráter da pessoa, porque é assim que aconteceu na vida de Zaqueu, para o nosso exemplo. Ele vai chegar ali. No caso de Zaqueu, foi automaticamente. Eu até aceito a ideia de que vai demorar um pouco, mas tem que alguma coisa acontecer. Esse evangelho que o cara matava, continua matando. O cara roubava, continua roubando. O cara adulterava, continua adulterando. É tudo menos o evangelho de Jesus Cristo. Então, você precisa confessar sua situação ao Senhor.
já dizendo: Jesus, olha só, eu fumo bastante, que já aconteceu. O senhor pode me dar nojo do cigarro? Nós tivemos uma pessoa aqui, que veio aqui, poucas vezes voltou para o Brasil, que ela nos relatou com os lábios dela que ela começou a ter nojo pelo cigarro. Toda vez que eu encontro uma pessoa que está frequentando a igreja, eu falo assim: olha, você está fumando, você precisa olhar para Jesus e dar nojo pelo cigarro. Nojo! Nojo pelas coisas que desagradam a Deus. Mas para isso você precisa reconhecer que aquilo desagrada a Deus. Foi o que Zaqueu fez. Falou para Jesus: olha, eu sei o que desagrada o Senhor quando eu passo os outros para trás. Gente, um dia uma pessoa lá de muita posse no Brasil resolveu me dar uma benção. Ele disse: você quer um carro ou você quer consertar sua casa? Eu falei: eu quero consertar minha casa, não quero carro não. Aí ele me ajudou. Eu contratei um irmão para cuidar do telhado da minha casa. Só que toda vez que chove, depois que eu já deixei o Brasil por 6 anos, eu lembro do irmão. Porque ele fez o pior serviço que uma pessoa pode fazer. O crente, ele tem a obrigação de ele fazer o melhor, não para empinar o nariz, não para honrar Jesus. Por quê? O que acontece? Uma pessoa está representando o evangelho, eu represento no meu trabalho, onde eu estou, aonde eu faço, minha pontualidade, minha palavra. Eu cheguei num ponto que eu falei assim: nunca mais eu quero um pedreiro que seja de nenhuma igreja. Eu sou pastor. Eu não quero mais um pedreiro que seja de igreja. Eu quero um incrédulo. Porque o incrédulo não pode se converter, mas a pessoa que já está com a consciência cauterizada... Eu cheguei a um ponto no Brasil que eu não ia votar, e realmente não votei, em nenhum candidato mais que era de igreja. Ah, mas o fulano é da igreja. É pior, eu prefiro votar no incrédulo e ele se converter e ouvir o evangelho. E Deus muitas vezes me levou em gabinete de deputado, de governador. Vocês procuram na internet, Secom, Mato Grosso, pastor Eduardo Baldassi, vocês vão ver o que Deus pensa da corrupção no meio político. Uma vez eu preguei sobre Zaqueu lá no meio de um gabinete. Isso é coisa difícil. Por quê? O evangelho é esse poder que transforma. E aí depois, por coincidência, quando a gente vê a TV Globo, a gente vê as duas cidades que a gente morou, Maricá e Cuiabá, sempre aparecendo na televisão com Polícia Federal. Eu muitas vezes falei assim: aquele cara lá, do DENIT, aquele outro lá, se tivesse ouvido aquela palavra, tivesse se arrependido, não estaria na Lava Jato hoje. Mas não quis aceitar que estava errado. Mas eles não eram evangélicos. Eles não tinham tido encontro com Jesus. Nós que somos, nós precisamos dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor me transforme. Porque a única forma da gente agradar a Deus é uma vida transformada. Quinta e última lição. Permita que Jesus... Desculpa aqui que eu usei o verbo errado. Permita Jesus transformar a sua vida. Vamos lá. Começou na hora. Roubei, vou dar de volta 400%. Uau! Que juros, hein? Quanto dinheiro ele tinha roubado dos outros que ele podia fazer isso, né? E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio buscar o perfeito, não veio buscar o curado. A Bíblia diz que Jesus veio buscar aquele que está doente, aquele que está com a doença do pecado. A igreja é um hospital para os doentes pelo pecado e não um hotel de santos. A gente ouviu essa frase hoje de manhã. A igreja não é um hotel de gente santa, com asinha nas costas, julgando quem não vai entrar aqui. Não, nós somos pecadores. E nós devemos focar no que Jesus e buscar aquele que está perdido. Esse é o Evangelho de Jesus. E o único capaz de transformar a sua vida não é o pastor Eduardo, não é nenhum dos irmãos.
É Jesus Cristo. Eu coloquei aqui uma ilustração que eu espero que apareça para ilustrar muito bem essa questão de transformação. Clica mais uma vez. Ok, mais uma. O que é transformação? Já ouviu assim, fulano é convertido? Né? O que é convertido? Aqui nos Estados Unidos é muito assim. Você está indo para um Intergarden, o GPS diz assim, tá errado, tem que voltar para Orlando. Então você dá o U-turn, volta. U-turn. Conversão. Você estava indo para a morte, o caminho parece direito, mas no final dele é a morte, você voltou para os caminhos de Jesus, deu meia volta, 180 graus, na direção oposta ao mundo, na direção oposta ao pecado, você deu a conversão na sua vida. Essa palavra tem a ver com transformação. Mas lá no grego que a Bíblia foi escrita é metanoia. E metanoia lembra isso aqui. Sabe o que é aqui? É uma borboleta. Ela passa por um processo chamado metamorfose. Ela é uma lagarta, aí ela faz um casulo, e ela vai passando por um processo, depois, aqui, ela vivia se rastejando, mas quando ela está aqui, nunca mais ela rasteja, ela só voa. Aqui ela é feia, horrorosa, aqui ela é linda. Porque ela passou por um processo de metamorfose. Mas, gente, eu conheço gente camaleão. Camaleão. Camaleão não tem transformação. Camaleão é assim, ó. Se eu tô no verde, eu fico verde. E se eu tô no marrom, eu fico marrom. Né? Ele fica da cor da onde ele tá. Tô na igreja, tô cantando louvores. Estou no mundo, pastor não tá por perto, vou fazer o que a carne mandar. Ora, bolas, eu tenho ensinado as pessoas no meu ministério, você não tem que fazer nada porque o pastor gosta, não, é porque Jesus não aprova. Então, infelizmente, nós temos muita gente que é igual ao camaleão. Tá na igreja, tem cor de igreja, tá no mundo, tem cor do mundo. Meus irmãos, olhe pelo Brasil, porque nós vamos ter nos próximos dias o carnaval. O carnaval sempre é muito ruim. Mas o carnaval desse ano parece assim uma coisa do último capítulo antes da volta de Jesus. Porque o que vai ter de blasfêmia, o que vai ter... Vocês ouviram daqueles episódios de Netflix que estavam falando de Jesus e outras coisas? O carnaval vai ser 100 vezes pior esse ano no Brasil. E uma pessoa que me conhece lá no interior de Janeiro mandou assim: pastor, olha aqui pela família fulano de tal, porque um pastor batista vai desfilar ali na Marquês de Sapucaí, mostrando o Jesus gay. Para todo mundo assistir, porque isso vai passar para o mundo todo. E se você for falar alguma coisa, não sei se vocês lembram que esse ano que passou, em julho, eu fui anunciar alguma coisa que estava errada, o mundo caiu na minha cabeça, porque eu não podia. Então, cada vez mais, eu li essa semana que na Califórnia vão começar a dizer o que o pastor pode pregar e o que o pastor não pode pregar. O mundo está gostando muito disso aqui, ó. Estou na igreja, tem um cara de igreja. Todo mundo tem um cara de mundo. Mas transformação é, saiu da lagarta, virou borboleta. Por isso que Paulo diz: rogo, pelo amor de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Paulo dizendo isso, que a gente é convertido num dia, mas a gente tem que estar sempre transformando. Sempre alerta, ouvir alguma coisa, isso não é de Deus. Pensei em ler uma revista, mas vi que ela não é de Deus. Pensei em fazer isso aqui, mas eu vejo que isso não agrada a Deus. Então, nós temos que estar com esse processo sempre em mente. E as pessoas do mundo falam: não, você é fanático. Não. Jesus diz que nós precisamos passar por uma transformação. Deixa a pessoa dizer que você é fanático, deixa ele falar isso, aquilo, outro,
porque tem muito camaleão aí envergonhando o Evangelho, porque no Evangelho não diz seja da cor do mundo quando você está no mundo, seja da cor da igreja quando você estiver na igreja. Não. O Evangelho fala, você precisa passar por uma transformação. Crente não bebe socialmente. Crente não fuma socialmente. Crente não comete outros vícios socialmente. Não porque a igreja te deu uma lista de não pode. Não. É porque você sabe que todas as coisas você pode fazer, mas que nem todas agradam a Deus. Paulo diz, posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Então, porque eu quero ter uma vida transformada, porque eu quero buscar santificação, o que eu ganho com a santificação? Mais resposta de oração, mais paz interior, mais conexão com Deus, mais livramento de Deus, porque você está procurando ser um filho, uma filha que agrada ao Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite, para a gente transmitir para as pessoas que estão em casa, para vocês que estão aqui, para o crescimento espiritual da nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos.